Agora, a gente vai falar um pouco aqui, ó, sobre a frequência das medições. Ou seja, de quanto em quanto tempo você tem que fazer a medição de uma parcela permanente do inventário florestal, tá? Veja, não tem assim uma regra geral, tá? Eu diria que isso depende de vários fatores, tá? Depende se é o tipo de floresta, o tipo de bioma, depende da necessidade do caso, dos seus objetivos e assim por diante, tá? Mas, de maneira geral, a frequência das medições, eu vou colocar aqui quais são os principais fatores que vão influenciar nessa frequência, tá? Então, vai depender, deixa eu até colocar aqui, ó, depende do quê? Então, depende, né, do grau de crescimento da floresta. Ou seja, um exemplo, né, se você está fazendo ali uma medição de um inventário, uma parcela permanente, pós-plantio, né? Então, se é um plantio homogêneo que acabou de ser plantado, as mudas elas têm um grau de crescimento maior do que uma floresta já adulta. Nesse caso, um pós-plantio, eu diria que a cada 3 meses, 4 meses, no máximo 6 meses, você faz ali um levantamento inicial para fazer ali uma mortalidade de falhas. Dali, vamos supor, 3 meses, você faz um novo levantamento para saber como que está a mortalidade de falhas, para saber se precisa de um replantio, para saber se está tendo ali alguma praga já naquela fase que pode causar um grande prejuízo, né? Isso, se for o caso ali de um pós-plantio. Por outro lado, se for um plantio já adulto, pode ser feito, por exemplo, a cada um ano, né, no caso de floresta plantada em plantios homogêneos, ou, por exemplo, se for um projeto de manejo florestal sustentável, pode ser que isso seja feito a cada 2 anos, por exemplo, para ir acompanhando o ritmo de crescimento da floresta, tá? Então, a frequência das medições depende, primeiramente, do grau de crescimento da floresta, tá? E aí, dependendo do seu caso, você verifica se a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Vai de cada caso, tá? Vai depender também dos custos envolvidos, tá? Vai depender dos custos envolvidos. Por quê? Se eu estou dando um caso aqui, por exemplo, de você fazer uma medição a cada 3 meses, se você tiver que fazer a cada 3 meses, mas se a área do povoamento for muito grande, isso vai gerar mais custo de deslocamento, né? Ou se, por exemplo, dependendo do grau de precisão que você queira, fazer esse monitoramento de forma muito frequente pode gerar mais custos, então isso também acaba impactando aí na viabilidade do projeto. Então, muitas vezes não necessariamente você precisa fazer com tanta frequência assim. Dependendo do caso, você pode até reduzir um pouco a frequência para que você tenha menos custos, tá bom? E também outra consideração importante aqui, né, em relação à frequência, não necessariamente em relação à frequência, mas em relação à melhor época do ano, tá? Eu vou colocar aqui, ó, de preferência nas estações mais secas, tá? Porque aí, dessa forma, você tem aí uma facilidade logística, que você não vai ter problema com atoleiro, você vai ter melhorado aí o seu rendimento no campo, porque se é na estação mais seca, não corre tanto risco de você estar lá fazendo inventário e você ter que parar porque começou a chover, né? Ou, por exemplo, eu que trabalho aqui no Mato Grosso, tem bastante plantios de teca, não sei se vocês sabem, mas a teca é uma espécie caducifólia, então quando chega no período seco do ano, todas as folhas caem. Então a gente dá preferência de fazer o inventário da teca nesse período, né, no período seco, porque isso facilita muito enxergar as alturas totais, alturas comerciais e assim por diante, tá? Então, de maneira geral, em relação à frequência, você também dê preferência para fazer nas estações mais secas, porque aí eu acredito que você vai ter mais facilidade logística de execução do seu inventário florestal, tá?